Amém? As crianças desceram. Chamando lá ó, a professora. Meus irmãos, agora nós conseguimos arrumar mais um espaço lá, né? Nós desocupamos a casa e agora aumentou mais algumas salinhas. Agora a gente já pode voltar também o curso de teologia lá na casa. Então nós vamos agendar, vamos esperar quando as aulas voltarem, né, à normalidade. Na sexta-feira o governador esteve aqui inaugurando algumas obras e foi o pedido que ele fez ao prefeito que voltasse às aulas, né? Assim que as vacinas estivessem circulando, que voltasse imediatamente, que as crianças, o lugar delas é na escola. Foi o pedido do governador, né? Então, assim, fiquei muito feliz de ouvir, vindo do governador. Ele falou que na segunda-feira agora ele volta novamente para Brasília, e de Brasília acho que ele vai para Guarulhos, e as vacinas que estão chegando lá da Índia, vai vir mais uma remessa para cá, se eu não estou enganado, acho que ele falou 50 ou 60 mil doses de vacina, e o Pazuello falou com ele, e ele falou ontem, na sexta-feira, que a intenção é 150 mil doses de vacina, até o final do ano. Então, assim, tomara a Deus que a gente possa voltar à normalidade, às escolas, os cultos, né, à normalidade. Às vezes a máscara ainda a gente talvez vai levar arrastada até o final do ano, né, por causa que alguns ainda não terão tomado a vacina, né, e aí para a gente não contaminar talvez algum idoso que está em casa, que também não tomou a vacina. Então, assim, a gente vai tolerando ainda. E o álcool em gel sempre foi uma coisa notória, né? Eu mexi com higienização há 10 anos e sempre achei de praxe usar álcool em gel. Sempre tive no meu carro, e porque a gente mexe com muita coisa contaminada, vai muito ao hospital, clínicas. Então, assim, para nós, depois que acabar a pandemia, o surto acabar, continue com esse costume bom. Tenha sempre álcool em gel em casa, no carro, que vai ser melhor para a sua saúde. Tá bom, gente? Meus irmãos, eu quero deixar um texto que está no livro do profeta Isaías, 30, versículo 21. Eu, da minha vontade, eu ia pregar a mensagem hoje às 7 igrejas da Ásia. Eu já tinha até preparado a mensagem, mas aí essa noite, Deus mudou assim, a minha direção, completamente, e eu tive um sonho que eu estava pregando esse texto, esse Isaías 30, versículo 21, eu estava dentro de uma igreja católica, pregando esse texto, e eu, de uma forma repetitiva, eu dizia para eles, este é o caminho, andai nele. E aí eu falava para o padre é até conhecido nosso agora, a gente trocamos telefone, o padre Fábio, e eu falava no sonho para ele, Padre Fábio, este é o caminho. E aí eu achei interessante que depois eu fui ver no Facebook, eu vi que o padre curtiu alguns comentários nossos, e aí a Silvana falou comigo assim, você já está pregando para católico? No Facebook eu estava fazendo um checklist lá, acho que é 2.000 amigos, né, que nos acompanham, pelo menos uns 1.000 são católicos. Então, quando é projetado o link lá no Facebook, ou ao vivo, né, igual a gente faz na rádio na sexta-feira, tem muitos amigos católicos que vão lá, compartilham e visualizam, deixa seu like, né, dá um likezinho lá. Então ela falou assim, você já está pregando para católico, você já tem falado para eles. E aí eu fiquei assim, muito feliz de saber que Deus tem se preocupado com todos, independente de igreja, porque assim como nós cristãos, eles também precisam ouvir a palavra de Deus, e como certamente têm ouvido, né, tem sido pregada para eles também, e talvez eu nem sei da amplitude desse desejo, desse sonho, né, porque às vezes o sonho eles vão se esmiuçando e vai se passando com o tempo, a gente vai entendendo melhor o que Deus quer para nós. Eu lembro que há poucos dias um líder do Espiritismo esteve aqui num culto, e no culto que nós prestamos para o Legislativo, para o Executivo,
E depois do culto ele falou: pastor, eu queria que o senhor fosse um dia lá trazer uma palavra para nós, né? Eu falei: tá bom, nós vamos nos preparar e nós vamos lá trazer uma porção da palavra para nós, uma palestra. Eu falei assim: claro que nós vamos. Então, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo, né? Com ousadia e intrepidez. Independente de onde nos chame para pregar o Evangelho, nós precisamos pregar o Evangelho. Então eu quero compartilhar com os irmãos o que o Senhor falou comigo. É claro que Deus falou muito mais coisas, né? Algumas coisas eu não vou expor aqui, mas aquilo que compete dentro dessa mensagem, eu quero compartilhar o que Deus falou no meu coração. Isaías 30, versículo 21 diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem... Vamos dizer essa frase todos juntos? Este é o caminho, andai nele. Vamos dizer todos juntos? Este é o caminho, andai nele. Meus irmãos, eu queria... Interessante que Deus estava dizendo através do profeta Isaías, para um povo que estava vivendo um período de idolatria já há muitos anos. Pelo menos uns 300 anos de idolatria. A gente teve 22 reis em Judá. Dos 22, 6 foram bons, o resto foram reis que oscilaram entre idolatria e Deus. E nós tivemos 19 reis em Israel, porque as tribos se dividiram, a gente conhece a história. 10 tribos ficou em Israel, 2 ficou, Benjamim e Judá ficaram em Judá. E das tribos que ficou em Israel, irmãos, 19 reis foram perversos, a começar de Jeroboão, né? Que começou a sacrificar em Samaria. Começou a idolatria lá em Samaria. E a gente conhece a história, que Deus manda um profeta, e o profeta chega lá, estende as mãos para o rei, né, falando com ele, e o altar se racha, e o rei então levanta a mão, dando ordem para matar aquele profeta, e a mão dele endurece, vira uma pedra. E quando a mão dele vira uma pedra, o rei então se humilha diante do profeta e diz: ora a Deus aí para que minha mão volte ao normal. E o profeta ora, só que Deus tinha dado uma ordem ao profeta: olha, se você entrar por um caminho, sai por outro caminho, não volte pelo caminho que você veio, não coma, não beba nessa cidade. Essa cidade, ela tem idolatria, essa cidade tem feitiçaria, essa cidade é abominável aos meus olhos. E aí um profeta velho, envelhecido, a gente conhece a história, chegou para o profeta mais jovem, que havia profetizado para Jeroboão, e falou com ele assim: olha, Deus falou comigo para você ir lá em casa jantar e me contar o que Deus te disse. Pensa para você ver, irmãos. Um fofoqueiro acabou com a vida do profeta. Aí sentou lá e ele diz: o Senhor disse assim, assim, assado. Quando ele sai de lá, um leão o devora e deixa a sua montaria, o jumentinho, vivo, e come o moço, come o profeta. E aí o texto, para se cumprir a palavra que o Senhor havia dito a ele. E aí o texto faz até um certo cômico, diz que depois que ele jantou o profeta, o leão se assentou junto com o jumentinho. Pensa para você ver, como que as coisas de Deus, como que funcionam as coisas de Deus. E aí, quando chega no período do profeta Isaías, que profetizou em 5 reis, né, que a gente também conhece a história, né, Uzias, Zacarias, Ezequias, a gente conhece essa história também. E dentro desses reis, eles também se afastaram do Senhor. Eles também se voltaram para a idolatria. E se nós começarmos aqui no capítulo 30, ele diz assim: olha, ai de vós rebeldes, que tomam conselho, que são de outras pessoas que não são de mim, tentam cobrir com a cobertura que não é o meu espírito, para pareceres que são santos, mas são pecadores. Olha como ele começa o capítulo 30. Vocês que fingem ser crente, vocês que fingem ser espirituais, vocês que fingem que estão sacrificando ao meu nome, vocês que fingem que estão trazendo ofertas a mim, se fingindo espirituais,
fazendo uma cobertura, uma cara de crente, carinha de crente, roupinha de crente, biblinha de crente, vai no culto diariamente, você que tem essa carinha de crente, mas não é do meu espírito. Aí você continua lendo a história, eu vos visitarei, e eu vos destruirei. Mas no meio dessa exortação, Deus também tem palavra de consolo. E diz, olha, para aqueles que temeram o meu nome, se humilhar, voltar atrás, para aqueles que retrocederem ao pecado que vocês têm avançado. Ele diz aqui, olha, vós se assentareis em vossa terra, e se alegrareis novamente, e haverá um cântico entre vós novamente, como na noite que se celebra a Páscoa. E haverá alegria nos vossos corações, como daquele que sai para tocar o seu pífano, com alegria e júbilo, e nos montes de Israel novamente celebrareis o meu nome. E no meio da exortação, meus irmãos, sempre Deus deu um escape. No meio de uma palavra dura, Deus sempre mostrou o seu favor. Assim como nós, como pais, nós exortamos os nossos filhos por um erro, mas a gente não quer matá-lo, a gente quer que ele se converta, a gente quer que ele volte atrás do seu erro, que ele volte atrás naquilo que ele tem cometido errado conosco. A gente não quer que os nossos filhos morram, assim Deus também não quer que a igreja dele, que os filhos dele, principalmente o povo de Israel, a qual estava tratando, que eles também morressem. Deus estava tratando através do profeta Isaías, como nós aprendemos hoje de manhã, o profeta era a boca de Deus falando com o povo. O profeta estava falando aquilo que Deus queria que falasse ao coração do povo. E aí o texto que nós lemos, chegando nesse texto, ele diz, olha, eis que os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. E aí a primeira coisa que eu queria falar, é dando ouvidos o que diz o Senhor. Vamos dizer todos juntos? Dando ouvidos o que diz o Senhor. Eu faço uma pergunta para os irmãos, você tem dado ouvidos o que o Espírito tem dito às igrejas? A gente vê lá nas cartas às 7 igrejas da Ásia, Deus repetitivamente, ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vós que vencerdes todas essas coisas, vós sereis beneficiados com a coroa da vida. Se você der ouvido à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo, te darei o teu nome escrito numa pedra branca, a qual só você vai conhecer, e o Senhor. Se você der ouvidos à voz do Senhor, te darei o maná escondido. Se você der ouvidos à voz do Senhor, você vai comer do fruto que está no jardim de Deus novamente. Se você der ouvidos à voz do Senhor, você vai viver eternamente. Se você der ouvidos à voz do Senhor, vocês receberão o livramento. Se vocês der ouvido à voz do Senhor, recebereis a justiça de Deus. Eu faço uma pergunta, você tem ouvido o que o Espírito diz às igrejas? Meus irmãos, é claro, presbíteros, que hoje é muito difícil as pessoas dar ouvido, porque são muitas vozes. Você já viu aquela pessoa que se converte, que ela ainda não tem as doutrinas definidas na sua mente, o seu coração ainda não está definido, e aí ela vai lá, ouve uma pregação de um pastor doido lá, e o cara fala aquele monte de besteira, e aí ela chega, pastor, eu ouvi lá falando que a igreja não vai ser arrebatada, que a igreja vai morar aqui neste mundo. Aí daqui a pouco você explica, fala, e daqui a pouco ela vai lá, vê um outro pregador doido e diz, pastor, eu vi um pastor falando que não tem problema a gente ficar aí, fornicando, adulterando, prostituindo, porque nós já fomos salvos, o preço já foi pago. E aí você explica. Meus irmãos, são muitas vozes que tem falado neste mundo de muitas vozes. Só que, porém, Romanos diz o seguinte: se você tiver o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus vai testificar com o Espírito de Deus, e aí você vai saber que é de Deus. Meus irmãos, pela carne você não sabe discernir a voz de Deus. Pela carne você não discerne a tua vida física, moral, emocional, secular, profissional.
Pela carne a gente não tem discernimento das coisas. Pela carne a gente não sabe criar os filhos. Pela carne a gente não sabe nos conduzir. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa: para você dar ouvidos à voz do Senhor, primeira coisa, você vai ter que se encher do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque Timóteo diz o seguinte: haverá dias que no meio da igreja as pessoas terão comichão nos ouvidos, distorcendo as palavras do Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Você fala A, ela entende B. Você fala C, ela entende D. Sabe por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, quando ela ouve uma exortação de Deus, ela se chateia, ela fica brava, ela quer sair da igreja, ela quer sair da presença de Deus. Mas não, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele entende e diz: olha, se Deus está falando comigo, a Bíblia diz que Deus só corrige aquele que Ele ama, então pode corrigir, papai. Meus irmãos, pela carne você não entende a voz de Deus, os seus ouvidos estão tampados, estão com comichão. Sabe o que é comichão? É bicho. E quem coloca esse bicho lá, pastor? O que a Bíblia diz? Quem coloca o bicho lá? O próprio Satanás, que te induz, falando mentiras. Você tem ouvido a voz do Senhor? Será, irmãos, que tem ouvido? Sabe por quê? Toda vez que eu ouço a voz do Senhor, alguma coisa muda na minha vida. Quando eu entendo que é o Senhor. Irmãos, quantas das vezes eu já tomei atitudes assim precipitadas, e quando eu já estava para ir para um abismo, Deus falava comigo assim: volta atrás, volta, porque este não é o caminho. E eu entendendo que era a voz de Deus, mesmo levando prejuízo, eu dizia: é hora de voltar atrás. Meus irmãos, ninguém pela carne discerne o que o Espírito diz às igrejas. Se você vê lá na igreja, as igrejas da Ásia, ele diz: olha, volta à prática do primeiro amor, para que vocês possam ouvir novamente o que meu Espírito diz. Ninguém frio ouve o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por quê? Porque a carne te domina. A tua carne toma toda a sua compreensão, todo o seu intelecto, toda a sua mente. Ninguém pela carne consegue discernir quando o mal vem. Meus irmãos, você lembra de Caim? Deus falou com ele, antes dele matar o irmão: olha, Caim, o pecado está batendo na tua porta, basta você dominá-lo, ou o juízo virá sobre a tua vida. Meu querido, você acha que ele deu ouvidos à voz do Espírito Santo? Você acha que ele deu ouvido à voz de Deus? Quando o irmão dele se apresentou diante dele, dizendo: olha, Deus aceitou a minha oferta, ele pega uma pedra e mata seu irmão. E aí sabe o que Deus fala com ele? Caim, por que não deste ouvido à minha voz? Quantas pessoas são assim, irmão? Deus desce, Deus fala através do Espírito, Deus fala através dos profetas. Quantas das vezes eu já vi profeta dizendo que: olha, meu filho, vigia. Eu lembro uma vez que o presbítero Tomás falou com um moço aqui, ele veio aqui cantar, veio de longe, veio aqui cantar, e o presbítero Tomás falou assim: olha, irmão, você cantou belamente, você cantou de uma forma maravilhosa, mas eu via você cantando no seu velório. Quando você cantava, quando abria a tampa do caixão, era você que estava lá dentro. Aí ele chegou em casa e disse: rapaz, essa profissão não é do Senhor não, pai. Para. Que é isso, rapaz? Eu estou no meu auge espiritual, eu estou na minha vida espiritual mais, agora que eu estou cantando, estou com show para o Brasil todo, eu estou tendo convite até para o exterior. Meus irmãos, não passou 2 meses, o cara começou a relacionar pela internet com a mulher lá em São Paulo, com a mulher de pastor, trocar foto pelada, vídeo. Cantou. Quem é o menino? Acabou, sumiu o menino. Acabou, desapareceu. Sabe por quê? Porque não deu ouvidos à voz do Espírito Santo. E sabe outro motivo porque as pessoas não dão ouvido à voz do Espírito Santo? Porque se acha crente demais, se acha espiritual demais, se acha espiritual demais para ouvir uma palavra da parte de Deus, se acha poderoso demais, se acha santo demais, se acha arrogante demais.
Quantas das vezes, meus irmãos, Deus nos corrige? Quantas vezes Deus nos repreende? Meus irmãos, eu amo a repreensão do Senhor. Sabe por quê? Porque sem a repreensão, você está indo para um caminho que parece, aos teus olhos, parece ser bom. O caminho parece ser direito, mas quando vem a repreensão, quando você dá ouvidos ao Senhor, o Senhor te encaixa novamente no caminho certo. Será que você tem dado ouvidos? Será que você tem ouvido? Olha, você vê, são muitos textos, mas eu queria citar alguns. Mateus 7:24, e disse Jesus: aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, soprou os ventos, soprou os mares, soprou tudo, meu irmão, mas a casa permaneceu de pé. Aquele que escuta, o que, irmãos? As palavras do pastor. Aquele que escuta as palavras do presbítero. Aquele que escuta a palavra da voz da profecia. Meus irmãos, sem o Espírito Santo você não consegue discernir nem se eu estou falando pelo Espírito ou se eu estou falando pela carne. Sem o Espírito Santo, às vezes a pessoa diz: pastor, quando o senhor pregava ali, o irmão estava falando isso, eu vejo Deus falando atrás de você. Irmãos, sem o Espírito Santo você vai achar que eu sou o quarto da trindade, o quarteto. Mas pelo Espírito que você vai discernir todas as coisas. Aquele que escuta as minhas palavras. Meus irmãos, você tem dado crédito que o Senhor tem falado. Meus irmãos, tem gente que Deus manda profeta, tem gente que Deus usa criança, tem gente que Deus usa mensagem, tem gente que Deus usa vizinho e não presta atenção que Deus está falando. Sabe o que é uma pessoa que não dá ouvidos? Eu lembro da enchente de 97, quando eu morava em Valadares. Eu fiz uma casa muito bela, tinha acabado de pintar a casa, comprei os móveis novos, dona Creuza, pensa para você ver, comprei os móveis, geladeira, minha mãe tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, e aí minha mãe veio morar comigo, né? Aí, com os móveis tudo novo, comprei uma cama de casal, falei assim, não, vai que minha mãe morava lá nos Estados Unidos com uma cama de casal, comprei uma cama de casal, e ela trouxe uns 500 copos de cristal, ela veio de navio, aqueles cristais belíssimos, e ela comprou uma arca, sei lá como chama aquele negócio, uma cristaleira, e encheu aquelas taças daqueles copos de cristal que ela tinha trago dos Estados Unidos. E aí as pessoas falavam comigo: Wellington, rapaz, levanta os seus móveis, coloca ela lá no terraço da sua casa. E eu disse: para quê, gente? Bobeira. Passava outro: Wellington, levanta os móveis da sua casa, rapaz, a enchente vai vir. E aí, por último, passou um senhorzinho de 75 anos, vizinho nosso, e ele disse: meu filho, você é pequenininho, você ainda não entende das coisas, eu conheço esse rio, eu moro aqui a vida toda, a enchente vai vir 1,5 metro, mais ou menos. Eu disse: para de bobagem, esse senhor é que está caducando, não sabe de nada não. Fui dormir, irmãos. De noite eu estou vendo a cama fazendo assim, tuf, tuf. Quando eu enfiei o pé, já deu até no joelho de água. Irmãos, com meia hora, a água deu 1,5 metro. Irmão, todos os meus móveis eu perdi. Não ficou nada que não estivesse debaixo da água. Sabe? Assim é você, assim sou eu, quando não dá ouvidos à voz do Senhor. Perde tudo. Tudo que constrói, tudo que trabalhou, tudo que labutou, passou a noite trabalhando, depois trocou em nada. Tudo que pelejou, tudo que tentou conquistar, vira nada. Todo relacionamento, tudo, irmãos, tudo na vida da gente, quando a gente não dá ouvidos à voz do Espírito Santo, e que insistentemente diz, e aí você diz: eu estou dando um tempo, mas eu vou te ouvir, Espírito Santo, deixa eu fazer isso aqui primeiro, depois eu te dou ouvidos. Meus irmãos, aquele que não dá ouvidos à voz do Espírito, meus irmãos, só entra em barca furada. É só pegar a Bíblia. O Espírito Santo falou a Davi: não conta o povo, não conta o povo. Chegou os seus generais e diz: Davi, não conta o povo. Seria mal aos olhos do Senhor a gente contar o povo, fica parecendo que é a gente que está vencendo a guerra pelos homens, não por Deus.
Aí o que Davi fez? Contou o povo. Quantas pessoas morreram? 70 mil homens caíram no mesmo dia. Meus irmãos, todas as vezes que nós não damos ouvidos à voz do Espírito Santo, o fim é triste. E aí lá em Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, diz assim, olha, vocês da Laodiceia aí, vocês que se acham grandes, ricos e poderosos, vocês são pobres, cegos e nus, vocês são mornos, o Espírito Santo vai vomitar vocês da boca dele. Meus irmãos, a pior fase daqueles que não dão ouvido, sabe por quê? Porque Deus tem uma tolerância, Deus é longânimo. Talvez você ache assim, ainda não aconteceu, né? O seu pecado ainda não veio a fatura dele, né? Como um cartão de crédito que vem no final do mês, talvez o seu pecado ainda não veio a fatura. Talvez a sua frieza espiritual ainda não veio a fatura. Talvez a sua mornidão, a sua inadimplência com Deus ainda não veio a fatura. Talvez o seu desleixo para fazer as coisas de Deus ainda não veio a fatura. Poderia fazer, mas não faz. É infiel, o texto diz. Aquele que pode fazer e não faz é infiel. Aquele que pode fazer alguma coisa, aquele que pode ajudar, aquele que pode realizar, aquele que pode evangelizar e não faz é infiel. Talvez a fatura ainda não chegou, a sua conta ainda não chegou. Meus irmãos, mas lembre-se de uma coisa, eu tenho 24 anos que estou na igreja e eu nunca vi alguém ficar sem receber a conta. Você já viu aquela pessoa que não recebe o talão de luz e fala, rapaz, graças a Deus, esqueceram de mim, não mandaram o talão de luz, aí no outro mês vem os dois. Meus irmãos, você tem dado ouvido à voz do Senhor? Você tem dado ouvido à voz do Senhor? Eu lembro quando eu morava em Valadares, eu era da outra denominação, a Igreja Presbiteriana Renovada, tinha uma jovenzinha lá, muito crente, e ela veio por causa do amor, aquele primeiro amor, ela quis fazer tudo na igreja. E ela estava muito empolgada, aprendeu a tocar violão, aprendeu a tocar teclado. E começou até a tocar teclado, violão na igreja. E aí um certo dia, ela aparece lá com um jovenzinho. Apareceu lá. Chegou lá na igreja, e eu era responsável da igreja de São Pedro. E diz, olha, eu estou trazendo esse menino aqui e tal. E eu perguntei, ele é crente? Aí ela disse, não é crente não. E o cara, não, eu não sou crente não. Aí depois eu fiquei sabendo que o rapaz fumava maconha, que o rapaz até fazia uma correriazinha, vendia, e eu chamei ela e falei, rapaz, ô moça, você tem certeza que é isso que Deus quer? E aí nós fomos orar, porque a igreja de onde eu vim, tudo é profecia, irmãos. A pessoa lá só erra o caminho se ele quiser. E aí chamei os obreiros, e aí Deus falou com aquela moça, presbítero de Israel, falou com aquela moça, aparta dele, chuta que é laço, sai dele, afasta dele, ele é o diabo que mandou. Isso eu sei que ela recebeu umas 10 profecias. Aí eu faço uma pergunta, irmãos, ela largou o namorado? Não. Aí ficou com ele. Com pouco tempo ela saiu da igreja, foi morar junto com esse namorado. Resultado, o cara deu uma facada nela. Não morreu não, irmão, mas eu também não sei qual que é o estado dela, se é crente, se sei que ela foi para o hospital e chegou a notícia para nós. Você lembra daquela moça? Levou uma facada, rapaz, nas costas. Quem que deu? O namorado que ela foi morar junto. Você tem dado ouvidos à voz do Senhor? Tem gente, irmãos, se Jesus aparecer aqui na bola de fogo e manifestar o poder dele, eu vou crer nele. Às vezes Deus está falando na sua vida secular, na sua vida profissional, não faça, não faça, não faça, e aí você está esperando um anjo bater lá na sua porta e dizer, olha, eu sou o anjo Gabriel, eu vim aqui para te entregar uma notícia. Tem gente assim, irmãos, sabe por quê? Porque ele não crê da palavra que tem sido pregada, ele não se convence da palavra que tem sido pregada, porque ele é igual Tomé, se eu não tocar, se eu não ver, se eu não ter experiência, se o anjo não descer lá em casa, eu não vou acreditar. E aí o que acontece? Segue os seus próprios instintos. E seus próprios instintos vai te levar à morte. Romanos diz que aquele que é guiado pela carne, ele encontra a morte. Romanos 8, 14.
Quem é guiado pela carne, irmãos, encontra com a morte. Mas quem é guiado pelo Espírito encontra a vida e paz. A segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos: o caminho proposto pelo Senhor. Vamos dizer todos juntos? O caminho. Você crê que Jesus está vivo? A gente cantou aqui, né? Que ele rasgou o véu. E hoje, quem não veio na escola dominical deixou de ganhar. Sabe por quê? Porque nós ouvimos hoje que Jesus poderia abrir a sua boca, mas ele não abriu. Porque todos os 3 lugares que ele foi, diante do Sinédrio, falou assim: mostra um sinal e nós vamos crer em ti, Jesus. A Bíblia diz que Jesus não fez nada. Jesus poderia fazer uma mágica lá, irmãos. A mágica não, mostrar o seu poder. Assim, olha, abrir o céu, telhado desaparecer lá. Foi diante de Pilatos: mostra que tu és Jesus aí, rapaz. Eu tenho ouvido falar que você tem feito tantos sinais. Jesus não fez nada. Jesus, se o meu reino fosse desse mundo, meu pai mandaria legiões de anjos e me libertaria da sua mão, ó Pilatos. Foi diante de Herodes. A Bíblia diz que Herodes se alegrou, imaginando que Jesus ia fazer algum sinal. Aí Herodes vai perguntar: ó, se tu és o rei mesmo, faz um sinal para nós aí. Mostra para nós um sinal. Jesus fez alguma coisa, irmãos? Nada. Qualquer advogadinho de cadeia tiraria de Jesus lá, irmão, porque não sustentava a tese dos fariseus e dos saduceus. Qualquer advogadinho ruim tirava Jesus da cadeia. Mas a Bíblia diz que ele não abriu sua boca e levou a culpa sobre ele para nos livrar do pecado. E aí eu faço uma pergunta: esse Jesus que fez tudo isso, que preparou todas as coisas para fazer isso, eu faço uma pergunta: se você acha que Jesus tem um caminho ruim para você? Você acha assim, olha, que Jesus é masoquista? Fala assim: olha, eu quero que esse camarada se torne crente mesmo, que eu vou estrepar ele todo. Eu vou arrebentar ele todo. Quando ele vier para a igreja, eu vou colocar um câncer nele, eu vou colocar ele num emprego ruim para ele trabalhar bastante. Você acha que Deus pensa assim, irmãos? Por isso que ele diz: eu sou o caminho. Se ele é o caminho, meus irmãos, entendam uma coisa: Jesus sempre tem o melhor para nós. O caminho que Jesus tem preparado para nós sempre será o melhor. Sempre será o melhor, sempre. Então, meus irmãos, quando aparecer outro caminho, não entre nele. Deus sempre deu direito ao homem de escolher os seus caminhos. Por isso, sempre quando nós vemos os textos direcionados por Deus ou por Jesus, sempre Ele dá ao homem o direito de escolha. Vamos começar lá no Gênesis. Adão, está aqui o jardim para você, meu filho. Está vendo? Começou até a novela aí, rapaz, com os pessoal bonito, né? E aí a gente começa a tirar mais ou menos uma ideia. Está vendo, Adão? Olha para você ver que jardim belíssimo. Você pode fazer de tudo aí, rapaz. Você pode comer de todos os frutos, exceto o fruto do bem e do mal. Exceto, a não ser. Sempre o homem teve uma escolha. E aí, sabe o que acontece, irmãos? Por causa do pecado de Adão e Eva, por causa do pecado desses dois, hoje nós também temos o direito de escolha. É um peso, é um fardo. O direito de escolher se você quer o bem ou o mal. Você escolhe com quem você vai casar, você escolhe com quem você vai, onde você vai trabalhar, você escolhe o que você vai estudar. É uma escolha, mas é um fardo. E aí eu faço uma pergunta: nas nossas escolhas, será que nós temos escolhido certo? Será que nós temos escolhido certo? Todos os dias é oferecido para nós, meus irmãos, 24 horas é oferecido para nós o caminho do bem e o caminho do mal. Conversa com os empresários aí, todo dia é oferecido para eles. Conversa com o cidadão que trabalha numa empresa, todos os dias é oferecido para eles a escolha do bem ou do mal, de ser justo ou ser desonesto. Todos os dias é oferecido para ele de ser íntegro ou ser mau caráter.
Todos os dias é oferecido para os homens casados, mulheres solteiras, mulherzinhas, como diz a Bíblia. Todos os dias é oferecido homem para as mulheres casadas. Todos os dias, irmãos, nós somos provados a escolher o caminho certo. Todos os dias nós temos uma escolha. Meus irmãos, quantas pessoas que você conhece que têm andado no caminho errado? Quantas pessoas que você diz, meu filho, o caminho é esse, anda neste caminho, esse caminho vai conduzir para a eternidade, e a pessoa escolhe o caminho que leva ao inferno. Se canta aqui na frente, se louva, se prega, e a pessoa sai da igreja escolhendo o caminho que vai para o inferno. Como um amigo meu que se desviou, diz, rapaz, se você continuar desse jeito, você vai para o inferno. Ele diz, eu não estou nem importando mais se eu vou para o inferno, se eu vou para o céu. Porque todos os dias, irmãos, são oferecidos para nós uma escolha. Isso é um fardo. Isso é um fardo pesadíssimo. Entre mentir e falar a verdade, de ser bom ou ser ruim, de ser amigo ou ser falso. Todos os dias é oferecido para nós. De pregar o evangelho ou não pregar, de ir à igreja ou não ir à igreja. Todos os dias são oferecidos para nós. E por que, pastor, que a gente não escolhe o caminho o certo? Por que a gente não escolhe o caminho que conduz à eternidade? Por que a gente não escolhe o caminho de Jesus? Sabe por quê? Porque o caminho de Jesus é estreito, a porta é estreita. E por que, pastor, que a porta é estreita? Porque você tem que abdicar da sua vida velha. Abdicar da sua cerveja, do seu cigarro, do seu adultério, da sua prostituição, da sua fornicação. Por isso que o caminho é estreito, pastor, é estreito, meus irmãos, é igual um sonho que eu tive. Quando eu era ainda definindo para a igreja, o Senhor, muito estrategista, me deu um sonho que eu chegava diante de um caminho muito largo. Na verdade, ele não era um caminho, era como se fosse um bar. Esse caminho conduzia até um bar, onde tinha aqueles negócios que eu gostava, de fliperama, sinuca. Nossa, eu jogava sinuca. Irmãos, eu cheguei a jogar mais de 100 partidas de sinuca, apostado, quando era jovem. Eu virava à noite, chegava em casa às 5 horas da manhã, para no outro dia trabalhar às 8. Tão viciado que era aquele negócio. E aí, quando eu fui para a igreja, o Senhor me deu um sonho, que eu tinha aquele bar com sinuca, e tinha todos os prazeres que tinha ali. E uma voz insistentemente falava comigo no sonho, Wellington Avelino dos Santos, e falar meu nome todo. Wellington Avelino dos Santos, escolhe o caminho estreito. Mas com muita insistência eu disse, mas esse caminho é muito ruim, esse caminho não tem nada. Meu Deus, ser crente é muito ruim. Eu falo de jeito, ser crente é muito ruim. Irmãos, e aí eu inventei de andar naquele caminho no sonho, e fui andando, um caminho estreitinho, apertado, pinguela, mas quando chegava um determinado ponto, irmão, se abria um lugar tão glorioso, a minha vista do sonho era um lugar de dizer, meu Deus, como eu quero estar neste lugar. Quando eu acordei, eu falei assim, gente, eu vou abdicar de tudo. Aí os amigos chegavam lá em casa, tu vamos jogar sinuca? Eu disse, não, rapaz, eu não jogo mais sinuca. Mas como assim, rapaz? Você vai virar um crente otário agora, você não joga sinuquinha? Tem nada a ver. Uma cervejinha não tem nada a ver. Por isso que o caminho é estreito, irmãos, porque você tem que abdicar da sua vida velha. É por isso que quando eu chego no lugar, irmãos, que eu chego lá, tem uma sinuca, eu dou uma olhadinha e passo de longe. Porque eu conheço o velho homem. Daqui a pouco, cadê o pastor? Vem para o culto? Não, o pastor está ali no bar do neném jogando sinuca. Né? Eu disse, ô presbítero Tomás, prega aí que eu estou na última partidinha aqui, estou ganhando. Todos os dias, irmãos, nós temos escolha. Todos os dias nós temos escolha. Qual tem sido a sua escolha? A gente vai na casa de uma pessoa que não é crente, você fala, meu filho, faça a sua escolha. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Olha o que diz aqui Provérbios, eu acho lindo esse texto. Para o homem sábio, ele busca o céu que está em cima, para desviar do inferno que está embaixo. Meus irmãos, para o homem sábio, mas para o homem tolo não está nem preocupado. O homem tolo vive a vida dissolutamente.
O homem tolo, ele vem na igreja, irmãos, e não entende nada que foi pregado. O homem tolo, ele não pensa em mudar de vida. O homem tolo, ele não pensa que Jesus pode voltar agora. Pastor, mas se Jesus não voltar agora, quem me garante que amanhã cedo você vai estar vivo? Quem me garante que amanhã cedo não estou aqui na igreja fazendo seu velório? Ah, Senhor, foi um bom homem. Foi nada, irmão, foi um porcaria do homem. Quem me garante que amanhã, pela manhã, não vou estar aqui? A nota de falecimento. Morreu o pastor Ed. Irmãos, quem me garante isso? Qual a garantia que nós temos? A única garantia que nós temos é aquilo que Jesus disse: aquele que morrer em mim não morrerá jamais. Essa é a garantia que nós temos. Aquele que morrer em Cristo, irmãos, tem direito à vida eterna. Aquele que morrer em Cristo vai andar nas ruas de ouro. Meus irmãos, estávamos orando por 4 pastores, homens de Deus. João Sabino, pai do pastor Manuel Sabino, que já pregou aqui na igreja, lá de Governador Valadares, 92 anos, morreu com coronavírus. Luiz Antunes, um homem pregador, 58 anos, um homem maravilhoso, irmão, um homem de bênção. Nós oramos: Senhor, livra o Luiz Antunes, Senhor Deus, livra esse homem. Irmãos, morreu na sexta-feira. Quando a gente ainda estava pasmado com a morte de Luiz Antônio, olha, morreu o pastor Pires. Meu Deus, mas acabou de morrer um. Será que vocês estão... Não, morreu também. Quando a gente estava chocado com o terceiro pastor que havia morrido, morreu também o pastor Antônio. Irmãos, 4 pastores, 4 homens de Deus morreram. Quem garantia que esses homens viveriam ou morreriam? Qual é a garantia que nós temos? A única garantia é aquilo que o Espírito diz à igreja: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Essa é a garantia que nós temos. Ser fiel a quê, pastor? A tudo que vem sobre nós. A tudo. Você tem andado no caminho? Um dia Jesus veio a este mundo dizendo: eu sou a outra opção. Porque quando você não escolhe por Jesus, você já escolheu o diabo. Sabe, irmãos, um dia Jesus esteve aqui dizendo: gente, eu sou a outra opção, eu sou o caminho, tá? Porque fora de mim não há outro. Fora de mim não há outro Deus. Eu sou a opção boa. Será que você tem dado crédito a isso, irmão? Irmãos, morrer não é nada. Paulo diz: olha, irmãos, a coroa da justiça já está preparada. Eu já estou preparadinho para morrer. Para mim, o morrer com Cristo é ganho. Meus irmãos, será que você tem escolhido o caminho certo? Quando a gente vê o caminho do justo e o caminho do ímpio, o caminho do justo é todo plano, retamente, pois o Senhor o pesa, o trilha e o conduz. Está lá em Isaías 26, versículo 7. Mas o caminho dos ímpios, está lá em Provérbios 4,19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, que ficam tateando e tropeçam com o sol de meio-dia. O caminho de pessoa que não tem Deus, irmãos, o pleno meio-dia, o cara está tropeçando. Vamos trazer isso para os nossos dias? Uma pessoa que não tem Deus, irmãos, no meio-dia, qualquer coisa o constrange. Qualquer coisa deixa ele atribulado. Qualquer doença deixa ele para morrer. Uma pessoa que não tem Deus, ele tropeça com o sol quente no meio-dia. Quantas pessoas às vezes chegam desesperado para mim e vão dizer: isso é porque não é crente. Isso não é crente, porque se fosse crente não estaria assim. Uma pessoa que não é crente me procurou uma certa vez, pouco tempo atrás, e ela em desespero diz: pastor, eu vou me matar. Eu disse: mas por que você vai se matar? Ela diz: porque meu filho, eu descobri que ele está fumando maconha. Eu falei: só é muito fraca mesmo, mãe. Sabe por quê? Porque não tem Deus, irmão. Tropeça com o sol do meio-dia. Eu falei: irmã, você vai se matar por causa disso? Então imagine se você descobrisse que seu filho está com câncer terminal, com leucemia na cabeça, no sangue.
E se descobrisse que seu filho era homossexual? Que arrumou um namorado para ele? Presta atenção, vai orar, vira crente. Deu uma chacoalhada da mulher aqui, rapaz, e a mulher, nossos irmãos católicos também. Deu uma chacoalhada nela aqui, aí poucos dias, pastor, eu estou tão bem agora. Sabe por quê? Porque quem não tem Deus, irmãos, tropeça com o sol do meio-dia. E quantos crentes aqui na igreja estão tropeçando no sol do meio-dia? Olha para você ver o que diz em Malaquias: porque salvação trará debaixo das suas asas, e vereis outra vez a diferença do justo e do ímpio, o que tem Deus e o que não tem. Nós vamos ver outra vez a diferença do justo e do ímpio. Meus irmãos, como eu tenho visto isso, a diferença de uma pessoa justa e de uma pessoa ímpia. Todo dia eu estou visitando ímpio e crente, e aí quando eu visito um ímpio, eu digo, esse cara está todo lascado, e eu sei por quê. Às vezes chega na casa do camarada, o camarada ganha meio salário mínimo, nem um salário inteiro, meio salário mínimo, cata-lata para poder viver. Irmãozinho, uma felicidade. Sabe por quê? Porque tem Deus. E vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, o que teme a Deus e o que não teme. Como é que a gente vai ver isso? Quando vem as tribulações, quando vem as provas, quando vem as lutas, quando vem as adversidades. Sabe por quê, irmãos? Escolha de caminho. Qual o caminho que você tem escolhido? Todos os caminhos levam a Deus? Claro que não. Há um caminho que parece direito aos seus olhos, mas o seu fim são caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho certo àqueles que o temem. Salmos 25, versículo 8. Bom e reto é o Senhor, e Ele vai ensinar para quem quiser aprender o caminho reto. Com quem se aprende o caminho reto, irmãos? É com a televisão? É vendo as novelas, né? A novela que voltou aí na Globo, ensinando os camaradas a ser traficante, os bailão. É aí que você está tirando suas lições de vida? Onde você está tirando suas lições de vida? É em casa, tricotando, conversando fiado. É em casa. É lá que você está ouvindo o Espírito Santo. O Espírito Santo tem falado alguma coisa com você? Se tem, passa para nós também. O Espírito Santo tem falado alguma coisa com você que tem ficado em casa? Você que está nos assistindo pela live. O Espírito Santo tem falado alguma coisa? Tem falado nada, irmãos. Em casa eu só ouço o Bolsonaro, eu ouço o Mourão, só ouço os repórteres. O que o Espírito Santo tem falado com você? Porque a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis. Se você não busca, como é que você vai encontrar? Bater e abrir-se-vos-á. Se você não bate, como é que a porta se abre? Então para com essa lorota, falando que está no caminho. Ah, pastor, se Jesus vier hoje eu fico. Fica mesmo, meu, fica. Fica mesmo. Meus irmãos, e a oportunidade é dada para nós hoje. Escolha o caminho. A porta estreita, a porta larga, foi dada para nós essa noite. Porque nem todos os caminhos, nem tudo que parece que irmãos. Não adianta você ser uma pessoa boa. Quantas vezes que eu falo isso? Nossa, a pessoa é tão boa, maravilhosa, isso e aquilo. Irmão, mas tem um defeito. Qual é o defeito? Não crer em Deus. Não acredita em Deus, não teme a Deus, não respeita o Espírito Santo. Não dá ouvidos à voz do Espírito Santo. Então não adianta ser bom, não adianta ser bonzinho, não adianta fazer caridade, não adianta, porque a Bíblia diz que só tem uma maneira de nós irmos para o céu: confessar os nossos pecados diante de Deus, arrepender dos nossos pecados e reconhecer Jesus Cristo como Salvador. É dessa maneira que nós vamos para o céu. É a única maneira. Não há outra maneira, não há outra opção. Pastor, tem mais uma opção? Tem sim. Tem a opção. Aquele que não escolheu nada já escolheu pelo Satanás. Tem essa opção. Não faz nada. Não vem na igreja, não busca, não ora. Pronto, você já fez sua escolha. Jesus é a outra opção que veio ao mundo, irmãos. Qual tem sido o seu caminho? Deus pesa e prova os nossos caminhos e vê sondando o coração, aqueles que estão no caminho bom ou caminho mau. Deus pesa e prova. Crônicas diz que Deus prova os corações e esquadrinha os corações.
e ver o que está por dentro. Meu Deus do céu. Não adianta, irmão, você fazer cara de crente, falinha de crente, falar em línguas, porque sabe por quê? Porque tem um Espírito Santo que prova a gente. Deus prova a gente. Deus prova, Deus vem e diz: meu filho, você não está apto. Você não está propício. Meu irmão, quanta gente meia boca, meio crente, e você acha que vai para o céu. Irmãos, a Bíblia diz que se você não for crente por inteiro, coração total diante de Deus, irmãos, você vai ficar. E aí você está perdendo seu tempo, e nós, pregadores, estamos perdendo o nosso tempo. Apesar que a Bíblia manda a gente pregar, independente se você vai converter ou não, porque a pregação não é para a glória humana, a pregação é para a glória divina. Porque toda vez que nós pregamos, nós estamos dizendo: Jesus está vivo, e é a oportunidade que você está tendo. Se você está aí e ligou a live, você está perdido, meu querido. Se você não aceitar Jesus, porque a sua oportunidade foi dada hoje. A sua oportunidade foi dada agora. Todos nós que estamos nesse ambiente dessa igreja hoje somos indesculpáveis, de começar do pastor, daqueles que estão aqui embaixo, daqueles que estão lá em cima. Por mais que você queira viver uma vida modesta, distante de Deus, você a partir de hoje se encontra indesculpável. No dia do juízo final, você não vai poder dizer: pai, mas eu não ouvi. Ouviu sim, eu ouvi o pastor falando no dia 24, 25, não sei, falando lá na igreja essas palavras. A partir de hoje nós estamos debaixo de um juízo, e a partir de hoje nós precisamos fazer a nossa escolha. Eu quero dizer uma coisa, meus queridos, eu quero lembrar o que Deus falou aqui na virada de ano, que aqueles que não temessem o nome dEle, aqueles que andassem distante, aqueles que tivessem frio, com 30 dias Deus traria o juízo. Preste atenção, meus irmãos, o que Deus tem feito e falado. Eu estava lá em casa, entre uma macieira e outra, coloquei o celular, e quando eu vi aquilo, era como se outra pessoa estivesse falando, e veio um temor no meu coração. Eu falei: meu Deus do céu, deixa eu ajustar então minha vida. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que revogue o seu dito. Mas Ele disse, porém, também, aqueles que temessem o nome dEle, mesmo em meio à crise, mesmo aos coronas que vão vir, meus irmãos, porque está surgindo um que é 70 vezes pior, mais mortal. Está para chegar aí, irmãos, é igual o remédio novo, está para chegar. Mas Deus diz: olha, no meio de toda a crise, eu daria o livramento, o Senhor disse. Então preste atenção, escolha o seu caminho, salvação trará debaixo das suas asas, diz Malaquias, proteção da parte de Deus. Pastor, em meio a tudo isso, por que Deus então não faz a gente andar nesse caminho, pastor? Sabe por quê? Porque Deus não pode quebrar o seu dito. Deus sempre deu opção a nós para escolhermos o nosso caminho, irmãos. Porque se Deus nos obrigasse a andar no caminho certo, não seria Deus, seria carrasco. Pastor, então esse caminho de Deus, ele é ruim? Alguém disse para mim: pastor, a gente tem que pregar que o caminho é bom para as pessoas ir para a igreja. Irmãos, eu não vou mentir aqui. Né? Foi na quinta-feira, o irmão falou: pastor, o senhor tem que pregar. Falou assim: o caminho é bom demais, irmão. Maravilha, é tudo festa. Quando você está num vento, tempestade, mortandade, doença, tudo vai embora. Você tem que falar assim, pastor, para as pessoas se converter. Ele querendo me ensinar a pregar, né? Falou para os homens. Vou falar uma verdade para os irmãos. Irmão, não é fácil não. É difícil. Escolher por Jesus é difícil, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a gente fica contra o mundo. Quando a gente escolhe por Jesus, quando a nossa opção é Jesus, meu irmão, a gente tem um mundo contra nós. Sabe, Léo? As pessoas vão te odiar por causa de Jesus. Sabe, presbítero João? As pessoas vão te odiar por causa de Jesus. Os seus filhos vão se afastar de você, diaconisa Nilcia, por causa de Jesus. Os seus parentes vão se afastar de você por causa de Jesus. Meus irmãos, eu era muito agarrado com os irmãos, meus parentes,
Quando eu jogava sinuca, era uma maravilha. Meus familiares, todos se afastaram, irmãos. Hoje quem que são meus irmãos, quem que é meu pai, minha mãe, são vocês. Porque o mundo nos odeia. O mundo nos odeia, irmãos. Então, dizer para aqui, quando você se optar por Jesus, lembre-se de uma coisa, vai ser difícil, vai ser danoso, vai ter que abdicar das coisas, você vai ter que abdicar do seu próprio eu. Meus irmãos, sabe por quê? Porque deixar aquela casinha confortável, eu mudei para uma casinha tão confortável agora, Deus me abençoou com a casinha, deixar aquela casinha confortável, arejada, aquela varandinha arejada, para vir para a igreja quente, para cultuar o Senhor, irmão, não é fácil. Eu poderia dar uma desculpa, olha, irmão, o negócio é o seguinte, eu viajei, eu fui em Vitória, fui em Valadares está morrendo todo dia 30 pessoas lá. Eu poderia citar, olha, irmão, vocês se viram aí no culto, irmão, sabe por quê? Porque não é fácil servir ao Senhor. Não é fácil. Meus irmãos, dizer para você que a sua doença vai embora, seja mentira. Como eu disse aqui hoje no Interlago com o presídio Tomás, que estava ministrando, eu disse, Jesus poderia fazer, mas não fez. Quantas vezes a gente está diante de uma situação, as portas fechadas, a enfermidade bateu a porta e você ora, Senhor, abre as portas, Senhor, cura a enfermidade, e Jesus parece que não fez nada. Mas lembre-se de uma coisa, quando Ele não faz nada é porque tem um propósito maior, uma glória maior nos esperando. Lembre-se disso, meus irmãos, que toda vez que Deus se cala, é um melhor para nós. Porque ter Deus em silêncio, Deus está trabalhando. Porque desde a antiguidade não se ouviu e nem se viu um Deus além do nosso, que trabalha para aquele que nele espera. Às vezes você está esperando alguma coisa que ainda não aconteceu. Lembre-se, o melhor tempo é o tempo de Deus. O melhor momento é o momento de Deus, porque quando é o momento de Deus é festa, é glória, é bênção, é paz. Há pouco tempo atrás nós olhamos uma casa feia, uma casa escura igual a da igreja mesmo. E aí eu orei, Deus, abençoa com essa casa, para tirar a Silvana dessa casa, que está nesse falazeiro. E aí deu tudo errado. A mulher que ia sair resolveu voltar. E aí eu cheguei em casa, fiquei indignado com Deus. Deus, pelo amor de Deus, parece que o Senhor não ouve mais. Parece que o Senhor não ouve mais. Parece que o Senhor está em silêncio, está pedindo a Deus, mostra uma casa. Aí, meus irmãos, no início do ano, a Silvana tirou aquele dia para falar, disse, olha, cadê a casa? Onde nós vamos passear? E aí eu fui orar, subi aqui para a igreja, falei, Deus, pelo amor de Deus, cadê essa casa? E Deus falou comigo, psss. Deus falou comigo duas coisas. Eu vou te levar para os lugares mais bonitos do Espírito Santo. Sem dinheiro. E vou arrumar uma casa que você vai ficar muito feliz nela. E sua esposa então vai... Aí desci, e a mulher ainda estava brava, fazendo comida, queimando arroz, né, como de costume. Você foi orar, e Deus falou o quê? Ele diz, Deus mandou ficar em silêncio. Está tudo no controle dele. Deus falou que vai levar a gente para o lugar mais bonito do Espírito Santo. E vai arrumar uma casa belíssima para você. Tomara a Deus que seja verdade. Mulher é uma benção, né? Passou um dia, o pastor postou lá, irmãos, eu tenho um apartamento para alocar na Enseada Azul, Caribe, no Espírito Santo. R$700 a diária. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei com ele, pastor, infelizmente não tem jeito, né? R$700 a diária. Se eu ficar 3 dias, saiu R$2.100. Ele disse para mim, não. Mas é para o senhor? Eu falei, é. Para o senhor não precisa pagar nada. Amém, irmãos? Ele falou assim, pastor, se eu cobrar do senhor, Deus me cobra. Aí, quantos dias você quer ficar? 15 dias? Eu falei, não, só 7 está bom demais, quero explorar também não. Ficamos lá, irmão, 7 dias. Lugar maravilhoso, as praias mais bonitas que eu já fui na minha vida. Fiquei igual um menino, pulando aquela água cristalina, ia lá na pedra, pulava, nadava. Aí eu deixei uma oferta para o pastor, falei assim, pastor, não, eu vou deixar uma oferta aqui, ainda limpei a casa dele, arrumei a parede, troquei umas tomadas na casa. Eu me senti tão grato pela bênção que eu recebi. Aí quando eu voltei, a irmã da dona Azia falou assim, olha, eu estou mudando da minha casa ali, estou mudando lá para não sei aonde. Chegou e disse, pastor, você quer dar uma olhadinha na casa? Irmãos,
A Silvana, a maior reclamação dela é que a casa não tinha luz. Irmãos, não tem uma janela virada para o escuro. Todas as janelas vão para o sol. Hoje já estava tomando café, pegando sol nas costas. Olha que maravilha, tomando café. E aí agora eu entendo, irmãos, hoje, aqui nesse momento, acabou uma mudança ontem. Hoje eu entendo plenamente que aquilo que não deu certo lá é porque Deus tinha uma coisa melhor para mim. O pacote que eu tinha preparado no meio do ano, para não sei para onde, irmão, não deu certo porque Deus tinha algo melhor para mim. Entenda uma coisa, irmãos, o caminho de Deus sempre será melhor. A opção de Deus sempre será melhor. E o texto diz o seguinte: e ele falará por detrás de ti, este é o caminho, andai nele. Você que der ouvidos à voz do Senhor, Ele está falando com você, por detrás de você nessa noite, dizendo: este é o caminho, tome essa decisão, tome essa postura, e você vai encontrar com a paz. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: este é o caminho. Meus irmãos, esta é a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Eu queria que você nessa hora, você que está distante, você que está longe, você que está longe do caminho, é claro que nós não vamos te chamar aqui na frente, ainda não está podendo, mas eu queria fazer alguma coisa. Quando o grupo de louvor estiver aqui louvando ao Senhor, o grupo de louvor pode caminhar para cá. Eu queria que você sinceramente desse ouvidos a tudo que foi pregado aqui, que você colocasse a sua mão direita sentado mesmo como você está. Colocasse a sua mão direita no teu coração. Eu quero dizer uma coisa: se você disser para o Senhor bem sinceramente que você quer andar no caminho, meus irmãos, hoje mesmo o Senhor vai começar a te mostrar coisas grandiosas. Hoje mesmo o Senhor vai te mostrar coisas gloriosas. Ele vai te direcionar. Você que está tropeçando com o sol do meio-dia, você que está tropeçando nas lutas, nos ventos, às vezes são tantos problemas que você está tropeçando naqueles problemas. Meus irmãos, hoje a voz que está falando por detrás de ti, que está falando na tua frente, que está falando no teu coração, está dizendo: este é o caminho, este é o caminho, andai nele. Talvez você tenha andado o caminho errado, porque o texto diz: não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Siga o caminho que o Senhor está te orientando. Não escolha as suas próprias opções. As suas opções será fracasso. As suas opções será derrota, por mais boas que pareçam. Porque às vezes os caminhos nos confundem. Quando eu estava indo para Assis, eu, o presbítero João Pedro e o pastor, a gente se perdeu porque os caminhos pareciam muito iguais. Muito iguais. E nós entramos num caminho errado e tinha uma placa assim: Goiás, 700 quilômetros. Eu disse: não é o caminho certo. Nós retornamos, encontramos um senhorzinho na estrada, e ele usou exatamente essa expressão. Ele diz: olha, o caminho para Assis, para Maringá, segue reto, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Todos os viadutos que você vê, todas as opções que vocês vê, ignore, vá direto. O caminho para Assis é direto, e nós não erramos mais no caminho. Sabe, meu querido, Deus está dizendo para você: ignore as outras opções, siga o caminho reto, porque o caminho reto vai te conduzir à eternidade. O caminho reto vai te conduzir a um lugar de felicidade, a um lugar de plena paz, de pleno gozo. Você não vai deixar de viver os problemas deste mundo, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. O Senhor disse isso. Siga o caminho reto. Não ouça as vozes de parentes, de filhos. Não ouça o que o Espírito diz, pois Ele é a melhor opção. Ele tem o melhor para mim e para você. Ele tem a melhor opção para mim e para você. A melhor opção que te conduzirá à verdadeira paz. Enquanto o grupo de louvor estiver louvando, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse isso com Deus sinceramente. Se quiser chorar, chore. Se quiser glorificar, glorifique. Hoje é a oportunidade que Deus está nos dando. Aleluia.
Aleluia, Senhor. Fortemente o Senhor está a falar aos nossos corações nessa noite. Que vontade de te adorar. Que vontade de ficar aqui e te adorar. Oh, Senhor. Simplesmente te adorar. Tua palavra forte aos nossos corações, Senhor. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar. Se coloca de pé, igreja. Simplesmente te adorar. Adore o Senhor nessa noite. Simplesmente, Senhor. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Ah, Senhor. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é declarar ao Senhor simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar, Senhor. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é diga pro Senhor, simplesmente te adorar. Eu quero te adorar, meu Senhor. Eu quero estar neste caminho, Senhor. Eu quero permanecer neste caminho, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia, Pai. Sem me importar. Sem me importar com os que estão por perto. Pode ser aqui nessa noite. Em um lugar. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te adorar. Simplesmente te adorar. Te adorar, Senhor. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor nessa hora, Senhor. Senhor Deus, queremos andar na Tua presença e ouvirmos a Tua voz dizendo para nós essa hora: este é o caminho. Recalabando aí na manasique. O Senhor manda dizer nessa hora: aqueles que estiverem no caminho, recebereis o livramento, diz o Senhor. Aquele que estiver no caminho terá paz, diz o Senhor.
Aquele que estiver no caminho terá a salvação, diz o Senhor. Recalabando elamanasi quem. O Senhor me mostra algumas pessoas voltando para o caminho, distantes que estavam do Senhor. Recalabando elamanasi quem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia. É hora de voltar, é hora de voltar, é hora de voltar à prática do primeiro amor. É hora de honrarmos ao Senhor, é hora de despertarmos do sono. Recalabando e raia, brincando em lavanaia, que lavaia. O Senhor manda dizer: não há felicidade fora de mim, diz o Senhor. Recalabando elamanasiquei. Não existe paz fora de mim, diz o Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vejo uma família clamando nessa hora, e tudo que estava fora do lugar, Deus trazendo novamente a paz a esta casa. Vejo Deus trazendo felicidade a esta casa. Meu Deus, aleluia. O Senhor me mostrava pilhas de contas amontoadas, sem nenhuma condição de pagar. Meu Deus. E o Senhor dizia a essa família: entrega tudo a mim, entrega a tua vida a mim, e eu vou suprir toda a vossa necessidade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus está cuidando das pequenas coisas, diz o Senhor. O Senhor me mostra Deus visitando famílias, curando enfermidades. Meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, aleluia. Meu Deus, operando cura. Receba a cura aí, meu irmão. Receba a cura. Receba a cura da parte de Deus. Deus está curando corações aqui nessa hora. Meu Deus. Oh, aleluia. Meu Deus, como é bom poder te adorar, Senhor. Como é bom poder bendizer ao Senhor. Meu Deus, como é bom poder estar na tua casa. Como é bom poder ouvir a tua voz, Espírito Santo, dizendo a nós: este é o caminho. O Senhor está dizendo para você nessa noite: este é o caminho. Anda nele. O Senhor está dizendo para você nessa hora: esta é a opção certa. Ande nela. Aleluia. Escolha pelo Senhor. Deus manda dizer uma senhora que passou no vale da sombra e da morte, esteve para morrer, e o Senhor manda dizer a essa senhora: se você morresse, você não estava preparada. Por isso eu, o Senhor, te dei mais uma chance. Mas o Senhor manda dizer: cuidado com a sua escolha. O Senhor te deu uma chance. A longanimidade de Deus olhou para você, sondou seu coração, viu que você não estava preparada. Cuidado que você irá fazer com a chance que Deus te deu. Meus irmãos, hoje o nosso Deus está aqui, está falando conosco, te dando o livre-arbítrio de fazer a sua escolha. Escolhei hoje a quem vai servir, os deuses a quem serviram os nossos pais, os deuses dessa terra. Porém Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
A Bíblia diz que Josué morreu com 110 anos e serviu ao Senhor todos os dias da sua vida. Aleluia! Sirva ao Senhor enquanto você viver. Se entregue a Ele. Se entregue, sirva a Ele. Esta é a melhor opção, diz o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, sela as tuas palavras. Tudo que foi falado, tudo que foi dito aqui, Senhor. Eu sei que agora eu sou indesculpável. Eu sei que a tua igreja agora se encontra indesculpável. Meu Deus, pois ouvimos a tua voz e a tua voz é inconfundível. Sabemos que foi o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, por isso sela as tuas palavras em nossos corações, em nome de Jesus. E dizemos que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces e eternas consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, desde agora e para todos sempre. A igreja diz: vamos aplaudir o Senhor, aquele que nos deu mais uma chance nessa hora. Aleluia! Bendito seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar por um instante. Vamos ouvir o nome dos nossos visitantes.